Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Nessa noite a gente tem alegria muito grande de sentarmos para ouvir um dos nossos pastores, que eu tenho absoluta certeza que você tem um carinho muito grande por ele, não só por ele, mas também pela pastora, e que com certeza, do jeitinho dele, né, profético, manso, tranquilo, vai trazer uma palavra que vai abençoar o nosso coração. Então eu queria que você recebesse o pastor Paulo Roberto Feliciano. Pega aquele microfone ali, pastor Paulinho. Paulo Roberto Feliciano, marca esse nome, hein? Estenda a sua mão para cá. Jesus, nós queremos te louvar e abençoar a vida do pastor Paulo, declarar que sobre ele está o manto profético, para que os céus se abram sobre nós nessa noite, e que possamos não apenas sentir arrepios, mas que possamos ser transformados pela tua palavra, que jamais voltará vazia, ela cumprirá aquilo que lhe apraz. Deus, que o Senhor traga nessa noite um bálsamo que cura, uma água que mata a sede, Deus, uma palavra libertadora aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Minha Bíblia, pastor Paulinho. Amém? Boa noite, graça e paz, amém? Quero dizer para vocês que a gente está muito alegre nessa noite em poder ministrar a palavra do Senhor, amém? Dizer que é sempre um momento importante que a gente tem, quando a gente tem essa oportunidade de subir ao púlpito e falar do Senhor, isso é privilégio, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero estar lá, mas às vezes você fala assim, qual o preço que você paga? Você ora? Será que você tem buscado ao Senhor? Né? Será que você tem colocado a sua vida diante do Senhor, à disposição do Senhor? E muitas das vezes a gente quer alguma coisa e a gente não consegue avançar, né? Eu queria convidar você a fechar seus olhos nessa hora. E lá em João capítulo 3, versículo 30, diz assim, que ele cresça e que eu diminua. E que nessa noite o Senhor cresça em nós nessa noite. Que o Senhor nessa noite Ele venha atuar de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Que a resposta que nós viemos buscar nessa noite, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai conceder a cada um de nós. Ele já vem falando conosco desde quando iniciou esse culto. Ele falou conosco nos louvores. Ele falou conosco agora na palavra de oferta. Mas será que você tem confiado? Aonde você tem colocado a sua confiança? Com quem você tem falado? Com quem você tem ouvido? Quando você para um minuto para estar adorando ao Senhor, para orar, para buscar. Para quem você está emprestando seus ouvidos? Com quem que você está se comunicando? Começa a falar com Deus nessa hora, querido. Aonde você está? Porque nessa noite é culto do alinhamento com Deus. E você está alinhando a sua vida com os propósitos de Deus na sua vida. É Deus que vai fazer o alinhamento contigo. E não é você que vai fazer com Ele. Porque Ele já te conhece. Ele sabe quem é você. Antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já te conhece. Antes de você pedir, Ele já te conhece. Então o alinhamento quem faz é Deus. Mas basta você confiar. E você se colocar à disposição do Senhor. E você falar, Senhor, eis-me aqui. Ó Deus, eu quero ser abençoado por Ti. Eu quero que aconteça algo diferente na minha vida. E nessa noite você vai sair daqui diferente. Eu creio que você vai sair daqui com a resposta que você veio buscar nessa noite. Eu creio que você vai sair daqui alegre. Vai sair com o seu coração transbordando.
Porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele a quem nós temos buscado, maior é aquele que prometeu a vitória, maior é aquele que te deu a vida, maior é aquele que morreu na cruz para você estar aqui hoje. Ó Deus, abençoa, Jesus, a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Deus, abençoa cada vida aqui presente, Pai. E nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu amor. E que, de verdade, a gente possa sumir nesse altar e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Queridos, eu separei, estudando, separei uma palavra que o Senhor me deu, e eu separei um tema para essa palavra, é até um tema bem sugestivo, né? Que fala lá em Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Mas esse ainda não vai ser o nosso texto base para essa noite, né? Nosso texto base ele vai estar em Mateus, capítulo 16, do 5 ao 12. Esse vai ser o nosso texto base. E nós não vamos ler ele agora. Primeiro, nós vamos discorrer algumas coisas que precisamos entender para a gente chegar nesse texto base e você falar assim, Senhor, era isso que eu precisava. É isso que eu preciso. Esse entendimento é o que eu quero para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça comigo, assim como o Senhor fez com teus filhos, assim como o Senhor fez com os discípulos. Amém? Então diz assim no nosso o texto base diz assim, o tema diz assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Amém? Vamos ler junto? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Gálatas 5:9. Amém? Um pouco de fermento. Quando a gente começa a falar sobre fermento, né, é um campo muito vasto para a gente conseguir entender o que é isso. A palavra de Deus, a gente começa a entender, lá em Êxodo, capítulo 12, quando começa a instituição da Páscoa, e ali vai falando do fermento, né? Fala ali sobre os pães ázimos, né? E a gente vai começar a entender o que o fermento pode fazer. E a gente entender nesse período agora que nós passamos da pandemia, né? Esse período aí entre março e abril, seria um mês instituído, né? Para a festa, né? A festa dos pães ázimos. E se fosse esse ano, a gente não teria essa festa, né? Porque está tendo essa pandemia e as pessoas tudo aí se protegendo, se guardando. Mas só que aqui nessa festa, né? Na Páscoa, quando a gente fala do fermento, vai falar para a gente o seguinte: o fermento ele vai levedar toda a massa. E naquele momento, naquela festa, o que não poderia entrar era o fermento. O que não poderia estar ali era o fermento. Por quê? Porque leveda toda a massa. E muitas das vezes o fermento, quando ele entra, ele começa a entrar, o fermento ele vai fazer dissensão. Ele é o pecado, né? Ele começa a fazer algumas coisas que nós, como cristãos, nós não podemos trazer ou deixar isso entrar na nossa vida. Não podemos fazer isso. O fermento, ele chega, né? Eu escrevi aqui que a festa dos pães ázimos começa na noite da Páscoa, período que compreende os meses de março e abril. O fermento tinha que ser retirado da casa. Olha só, o fermento tinha que ser retirado da casa. Ele era símbolo do pecado, símbolo de corrupção. E a nossa casa, como é que está? Eu separei. Por que eu entrei direto nisso? Pastor, por que o senhor entrou nisso, falando sobre o fermento? Eu fiz uma pesquisa, lendo algumas coisas e buscando, e todo mundo fala sobre pandemia, né? Todo mundo que chega para pregar vai falar sobre essa pandemia. Isso virou um assunto recorrente de
vai trazer uma palestra, de quem vai ministrar uma palavra, de quem vai falar qualquer coisa. Isso virou um assunto global, porque é uma coisa que está acontecendo. E aqui eu queria trazer para vocês alguns fatos muito importantes, né? Diz assim: no Brasil hoje possui cerca de 13,5 milhões de famílias, mulheres e crianças. Cerca de 3,7 milhões de crianças são órfãos de pai e mãe. Esse dado aqui é o que impressionou mais, por isso que eu estou falando para você. Pastor, por que falou do fermento? Porque o fermento não pode entrar na nossa casa. Olha que dado. No Brasil, aumentou 170% o divórcio, comparado ao mesmo período do ano passado. Olha só, como o fermento entrou dentro desses lares. Olha como é que a gente começou a dar brecha por inimigo entrar. Imagina quantas famílias existem hoje vivendo nesse dilema do divórcio, né? Quantas famílias estão sendo aí contaminadas pelo pecado? Porque são pessoas que não tinham esse encontro com Deus, talvez não conhece a Deus, ou talvez, como tem mais uma referência que eu vou dar para vocês, a cada 45 milhões de cristãos no mundo, somente 16 milhões tiveram uma experiência genuína com o Senhor. Olha que diferença. De 45 milhões, só 16 tiveram essa experiência genuína com o Senhor. Aí você se pergunta, será que eu tenho essa experiência genuína com o Senhor? Será que isso eu tenho na minha vida? Será que de verdade eu tive esse encontro com o Senhor? Aí você começa a se questionar. Porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Amém? E tem mais aqui um dado. O número de desigrejados no Brasil é de 4 milhões. Olha só, 4 milhões. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que você está fazendo para ganhar outras almas para o Senhor? O que você tem buscado? Em quem você tem posto a sua confiança? Será que você tem feito uso do trigo? Será que nessa festa dos pães ázimos, a festa da instituição da Páscoa, será que você tem usado o fermento ou o pão? É esse pão ázimo, bem puro, de amor, de sinceridade, de honestidade. Será que é isso que você tem levado para dentro da sua casa? O que você tem feito sobre tudo isso? Queridos, o inimigo, essa pandemia, ela tem entrado dentro de cada lar. É o que está fazendo isso aqui, 177%. Acima do ano passado. Isso é muita coisa. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos ensina a todo tempo, um Deus que faz com que nós podemos confiar, um Deus que nós cremos que Ele está dentro da nossa casa, é Ele que guarda a nossa família, é Ele que guarda nosso casamento, é Ele que guarda nossos filhos, é Ele que guarda nosso trabalho. Nós cremos nesse Deus que faz tudo isso. E quando eu comecei orando aqui, em quem você tem colocado a sua confiança? A minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? E logo após o fermento, que nós começamos a entender, e ainda continuando sobre essa festa, a instituição da Páscoa, quero convidar você a abrir sua Bíblia também, 1 Coríntios 5:6. E aí você vai começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Em quem você tem colocado a sua confiança? Eu vou ler o primeiro, o 6. A impureza da igreja de Coríntios na representação e exortação. Lá em Coríntios ainda continua falando do que fala lá em Êxodo 12. Diz assim, na verdade, é boa a vossa jactância. Querido,
Vamos tentar mudar isso aqui. Quando fala assim, é boa jactâncias, atitude arrogante, vaidade e orgulho. Então, no momento que eu for ler esse primeiro versículo, falar jactância, você coloca essa palavra, uma dessas palavras, você vai ver que vai tomar uma outra conotação. Aí você vai entender. Diz assim, não é boa a vossa atitude, né? Não é boa a vossa arrogância, não é boa a vossa vaidade, não é bom o seu orgulho. Amém? Essas palavras compreendem a jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Tem o outro aqui? Cadê? Põe o 7, o 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sóis de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 8. Por isso, celebrem a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Com o fermento da sinceridade e da verdade. Pastor, como isso? Eu volto a dizer aqui, né, sobre que nós falamos aqui anteriormente. Quantas famílias estão deixando de estarem unidas, porque o pecado está entrando. E aí tá deixando de ter a verdade, está deixando de ter a união, e as famílias vão se desfazendo. O Senhor não quer fazer isso. O Senhor quer ver a gente andando. Nós tivemos esse período agora tornando, né, da pandemia, onde nós tivemos o maior contato com as nossas famílias. Porque a nossa família, a nossa igreja começa primeiro dentro da nossa casa. Como eu quero chegar aqui na igreja, ser um bom marido, um bom pai, e dentro da minha casa eu não sou nada disso? Porque talvez está faltando aquilo ali. A verdade, o amor, está faltando tudo isso. E o Senhor, ele quer que a gente, como eu falei lá em João 3, o Senhor quer que Ele cresça e que a gente diminua. Porque quando a gente diminui, o Senhor cresce, é Ele quem vai nos dar sabedoria, entendimento, discernimento. Ele vai nos ensinar a falar, Ele vai nos ensinar a lidar com nossos filhos, com as nossas esposas, vai nos ensinar a ouvir. É o Senhor que vai nos ensinar sobre isso. Amém? Só o Senhor pode fazer isso. Pastor, como isso? Ele vai nos ensinar. Assim como Ele ensinou os discípulos, Ele ensina você, Ele ensina a mim, Ele ensina a todos nós. O Senhor, Ele tem essa capacidade de nos ensinar, né? E quando Ele para nos ensinar, a gente fala assim, como eu vou aprender? Como pode acontecer isso? Pastor, como eu vou fazer isso? O Senhor, Ele é muito paciente. O Senhor, Ele pega você e fala assim, olha, senta, meu filho. Senta aqui que eu vou te ensinar. O Senhor, Ele não quer brigar com você. O Senhor, Ele pode até te repreender, mas Ele sempre vai repreender você para o crescimento. Porque quando o Senhor fala alguma coisa para você, é porque Ele tem algo maior para você lá na frente. Ele tem preparado algo que você nem imagina, né? Tem uma palavra que eu não lembro onde está, mas que infinitamente além daquilo que podemos enxergar, muito além daquilo que a gente pode pedir, é o que o Senhor tem para a gente. Você não imagina. Aí quando você fala assim, é infinito, aí Ele fala, além. Aí Ele fala, além. Além. Você nunca vai conseguir entender aonde Deus quer chegar para você. Porque muitas das vezes a nossa visão ela é muito curta. E o Senhor fala para você, além, além, além. É porque o Senhor tem mais para a gente. E a gente não entende. Mas eu pergunto para você, será que você fala para o Senhor, Senhor, me ensina. Eu preciso ser ensinado pelo Senhor.
A gente vê aqui no versículo 11 de Mateus, fala assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Olha o que Jesus ensinou. Jesus, ele sentava e dava instrução. Jesus sentava e ele ensinava. Ele não tinha problema, porque o Senhor, ele quer ver cada um de nós avançando. Ele quer ver, quando você está dando, às vezes você fala assim, não, eu estou dando um passo para trás. Você fala assim, peraí, meu filho, então senta que eu quero te ensinar. E você vai parar, vai sentar, vai ouvir o que o Senhor tem para falar, o Senhor vai te ensinar e ele vai falar assim, agora vamos que eu vou contigo. Era isso que ele fez, isso aqui que ele fez com os discípulos. Ele parou, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Olha que coisa. E a gente continua discorrendo. Vamos voltar um pouquinho para Mateus 5, quando fala lá do Sermão do Monte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Olha como é que Jesus nos ensina. É Jesus que nos ensina. Em todo tempo, Jesus, antes dos discípulos partirem para a luta, partirem para ver, para fazer a obra dele, Jesus ensinava. Olha que legal. Jesus ensinava. E eles ainda tinham um adendo a mais, porque eles andavam com Jesus. Eles não andavam com qualquer um. Era Jesus. E hoje nós temos nossos pastores, nossos diáconos, né? Nós temos a nossa igreja, nós temos pessoas que estão aqui para nos ensinar, para nos direcionar. Né? Nunca você vai chegar numa igreja, nunca você vai parar para conversar com nossos pastores e vai falar para você assim, olha, você não vai avançar, não faça isso, nunca vai te trazer para trás. Mas vai sentar com você e vai perguntar, como você está? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? A palavra de Deus diz isso para você. Agora, a decisão de receber esse ensinamento é sua. Quem decide o ensinamento, se vai receber ou não, é você. E os discípulos, eles estavam ali, pronto, receptivo em aprender. Né? E no momento que eles começam a entender que eles precisam do Senhor, que eles precisam aprender, aí Jesus fala assim, olha, agora vocês estão prontos. Agora vocês podem caminhar. Vamos comigo que vocês vão começar a ver algumas coisas. Vamos comigo que vocês vão ver milagres acontecendo. Vamos comigo que a multidão vai começar a me seguir e vai começar a seguir vocês. E ali vai criando aquela multidão, os discípulos com Jesus e a multidão vai atrás. Será que a gente está tendo alguém hoje que olha para a gente e pode falar assim, olha, eu quero seguir você. O que você tem é precioso demais. Esse Jesus que você prega é o Jesus que faz toda a mudança na nossa vida. Esse Jesus que você caminha, esse Jesus que você anda, essa paz que você carrega dentro de você, eu quero carregar também. E será que você tem uma palavra para essa pessoa? Será que você tem uma palavra, assim como Jesus, uma palavra de ensino? Falar para ele, olha, para você ter esse Jesus, você precisa aceitar, você precisa confessar como o único e suficiente Salvador da sua vida. Assim como eu fiz há um tempo atrás, eu reconheço que eu preciso de Jesus. E você pode pregar isso. Você falando isso, você está ensinando a pessoa que está com você. E é assim que Jesus faz com a gente. Ele senta, ele ensina, mas hoje, esse privilégio depende de você. Todo o ensino depende de você. Como você vai aceitar a palavra de Deus? É muito precioso quando nós aceitamos a palavra de Deus. É muito importante quando nós aceitamos. Os discípulos de Jesus
foi uma parte tão importante da vida deles, que quando a gente começa a discorrer a palavra de Deus, continuando em Mateus, do 14, do 17 ao 22, que vai falar da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, você vê, os discípulos, eles estavam preparados. Eles não estavam ali de qualquer jeito. Jesus não estava falando com qualquer um. Jesus não estava falando com o seu Zé da esquina. Jesus não estava falando, não pegou alguém ali da esquina e trouxe, olha, vem cá, senta aqui, que agora vai acontecer aqui a multiplicação. Não, Jesus não estava falando isso. Jesus, ele sentou. Jesus, ele explicou, ele falou. E aqui no versículo de Mateus, capítulo 14, 19, diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e o partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos que deu à multidão. Olha bem como é que Jesus é perfeito, né? Olha o que ele faz, ele ensinou os discípulos, botava sentado, explicava, falava, mas chegou uma hora que Jesus fala assim, ó, agora é com vocês. Vai acontecer, mas depende de você. Você lembra daquela instrução, quando eu sentei para você e te ensinei? Foi o que aconteceu aqui, os discípulos, diz aqui na parte aqui, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Só aconteceu o milagre porque eles tiveram um ensinamento, e eles estavam caminhando com o Senhor. E a gente continua mais à frente, não parou só nisso. Vê como é que o Senhor é perfeito. Na segunda multiplicação, lá no do capítulo 15, do 32 ao 39, aqui no 35, 36 diz assim, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Olha bem, não foi uma vez que aconteceu. Não foi uma vez que o Senhor pegou os discípulos e falou, olha só, vai acontecer alguma coisa a partir de você. Tivemos 2 ações, 2 milagres. E nas 2, sobraram cestos cheios. A primeira foi 12, a segunda foi 7. Olha como sobrou. Porque souberam ouvir. Não deixaram com que o fermento entrasse. Não deixou o fermento entrar para levedar toda a massa. Não deixou com que naquela hora um ficasse brigando com o outro e falando, e agora? Quem vai fazer? Como é que vai ser? Até teve, mas maior foi o ensinamento que o Senhor deu. Amém? Maior foi o ensinamento que o Senhor deu. E o que o Senhor está falando com a gente nessa noite? Ele quer te ensinar. Ele quer falar contigo. Mas para o Senhor falar contigo, precisamos de orar. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos jejuar. Precisamos subir ao monte. Precisamos reconhecer que o Senhor é quem vai à nossa frente. Pode até acontecer um milagre através de você, mas quem faz o milagre é o Senhor. Você é até usado para o milagre acontecer, mas a honra, a glória é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lembra que eu falei que o 5, Gálatas 5:9 não seria o texto base? Eu quero convidar você para ler aqui em Mateus 16, amém? E aí vocês vão conseguir entender tudo isso que eu falei, né? Toda essa uma explicação para vocês assim, conseguir entender o que Jesus pode fazer, o que Jesus faz, na verdade. O que Jesus pode mudar na nossa vida? Qual atitude nós devemos de tomar num momento como esse? Diz assim, versículo 5. Passando os seus discípulos para o outro lado,
tinha se esquecido de trazer o pão. Versículo 5. Tinha esquecido de trazer o pão. Nós falamos da multiplicação. Nós falamos do que houve lá atrás. Mas nós reconhecemos que o pão da vida é Jesus. Amém? Jesus é o pão da vida. E diz assim, versículo 6. E Jesus disse-lhe, adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que, olha o que Jesus fala, por que vocês argumentam? Isso é razão. Por que vocês argumentam? Por que vocês conversam? Por que vocês estão discorrendo entre si? Ou por que vocês estão correndo entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter trazido pão? Por que vocês estão brigando sobre isso? Por que vocês estão brigando sobre não trazer o pão? Aí vai no versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos alcofas levantastes? Ou melhor, de quantos cestos sobraram? Os discípulos estavam preocupados porque não levou o pão. Porque eles estavam indo para uma cidade. Eles estavam indo para um território. Eles estavam indo para um outro lado. E estavam achando que alguma coisa ali ia faltar. Eles estavam achando que ali teria falta. E Jesus mostra a primeira vez. Vocês lembram do primeiro milagre? Vocês lembram que eu multipliquei os pães e os peixes? Vocês lembram que sobraram 12 cestos? Jesus está falando para confiar. Confia em mim. O ensinamento que eu dei para vocês, será que não foi o bastante para vocês estarem confiando em mim? Para vocês estarem confiando no Senhor? Eu sou o Deus que supra as suas necessidades. Eu sou o Deus que falo contigo em todo tempo. Eu sou o Deus que falo contigo no seu quarto, na sua casa, na sua varanda, dentro do seu quarto. Será que você não confia? Será que a dúvida dos discípulos foram essa? E será que essa está sendo a sua dúvida? E os discípulos, Jesus ainda fala para eles no versículo 9. No versículo 10, perdão. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos sobraste? Sobraram 7. 7 na segunda multiplicação. Olha que coisa. Olha como Deus faz. Olha como Deus muda. Deus mostra. Será que vale a pena a gente servir esse Deus? Será que a gente está fazendo sair da nossa casa, estar aqui nessa noite, para receber, para ouvir, para entender o que Deus tem para fazer na nossa vida? É porque Deus tem um propósito. É porque Deus sabe da sua vida. Deus conhece o que você precisa. Às vezes você chora, chora, chora. Às vezes você de boca fechada, Deus sabe do que você precisa. Às vezes você começa a chorar e na sua cabeça começa a pensar um montão de coisa e você nem abre a boca, mas Deus fala, meu filho, eu sei do que você precisa. E Jesus fala para esses discípulos, vocês não lembram desses 2 milagres que eu fiz e vocês participaram, vocês foram à frente? Como é que pode? E no versículo 11 diz assim, como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que guardasses do fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor está falando, guarda a sua vida. Lembra do fermento que eu falei? Guarda a sua vida. Para quem você está dando ouvidos? Quem que está falando contigo? Quem está te ensinando? Em quem você tem confiado? Olha só, o versículo 12. Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vocês guardassem o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha, aqui nós podemos aprender algumas coisas. Algumas coisas que é muito importante para a gente carregar. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu quero
confiar, eu quero estar mais próximo do Senhor. O primeiro passo que nós aprendemos aqui é orar. Amém? Orar. Porque Jesus, ele nos ensina a orar. Lucas 11:2 diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Olha bem, ensina-nos a orar. E a gente tem orado? Será que a gente tem buscado ao Senhor? Será que a gente tem visto isso com bons olhos? Um tempo para isso, para orar, para se entregar. E no versículo 2 diz assim: e o teu nome, e eles lhe disse: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Já está, a oração já está ali. Já está ali para você orar. E quando você começar a orar, o Senhor vai começar a te dar. O Senhor vai começar a encher. O Senhor vai começar a falar com você. Primeiro passo. Dobre o seu joelho dentro da sua casa e ora ao Senhor. Lucas 9:10 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, olha bem, quando a gente entra no nosso quarto, buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. Quem busca, acha. Amém? Gente, a oração faz toda a diferença na nossa vida. Segundo passo, Jesus nos ensina a confiar nele. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Senhor falou com os discípulos: confia. Não deixa que os fariseus e saduceus venham colocar ou estabelecer algumas coisas na sua vida. Que venha entrar na sua vida o que o mundo vem tentando implantar. A lei do homem. A lei que vai modificar aquilo que o Senhor nos ensinou. Não deixa que isso entre na sua vida, mas que você verdadeiramente venha entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará na sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Os músicos podem vir, tá? Quero convidar você a ficar de pé. Quero falar para você que nessa hora nós vamos orar ao Senhor. Nessa hora nós vamos falar: Senhor, eu preciso orar. Senhor, eu preciso de um ensinamento. Senhor, eu preciso de uma instrução. Assim como os discípulos, eles deram um passo de fé. E é assim que nós vamos fazer aqui nessa hora. Nós vamos dar um passo de fé. Nós vamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que eu falei aqui, tudo que nós aprendemos aqui, não do fermento, porque o fermento ele entra na nossa vida e a gente acha que é uma coisa normal. O fermento entra na nossa família e a gente fala assim: não, isso aqui não é nada, isso aqui pode entrar. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que o fermento entre na sua vida. Mas o Senhor quer que na sua vida entre o entendimento. O Senhor quer que na sua vida entre a sabedoria. O Senhor quer que na sua vida entre a palavra de Deus. Que o Espírito Santo entra e faz morada na sua vida. Então fecha seus olhos e começa a falar: Senhor, me enche com a Tua palavra. Me enche nessa noite com o Teu Espírito Santo. Eu quero Te buscar, Senhor. Eu quero buscar o Teu reino. Eu quero ter sabedoria quando eu chegar dentro do meu lar, eu encontrar meu marido, eu encontrar minha esposa, eu encontrar meus filhos. Senhor, nessa noite eu quero sair daqui com a minha vida alinhada contigo.
porque essa é a quarta-feira de alinhamento com Deus. E nós tivemos uma instrução, assim como os discípulos tiveram, alinhando a nossa vida com o Senhor. E os discípulos, eles sentaram e ouviram o Senhor. E ali começou um alinhamento da parte do Senhor, como, pastor? Ensinando os discípulos. E ali os discípulos começaram a ter instruções, começaram a buscar. E o Senhor começou a falar com eles. Presta atenção no que eu estou te falando. Sou eu, Deus, que falo contigo. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece você, sem você abrir a sua boca, Ele te conhece. Sem você abrir a sua boca, Ele te conhece. Antes de você pensar qualquer coisa, o Senhor conhece o seu caminhar. O Senhor te conhece no mais íntimo do seu coração. O Senhor sabe o que vai na sua mente. O Senhor sabe aonde você quer chegar. O Senhor é aquele que faz maravilhas que você mesmo não entende o que Deus quer fazer. De verdade. Coloca diante do Senhor agora as suas petições. Coloca diante do Senhor aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Aquilo que você veio falar com o Senhor. Senhor, eu vou para o culto hoje, eu não quero sair da mesma forma que eu entrei, mas eu quero sair com a minha vitória nas mãos. Senhor, que a partir de hoje a minha vida vai mudar, o meu proceder vai mudar, a minha caminhada vai mudar. Aonde eu quero chegar, eu vou chegar. Aonde o Senhor estabeleceu que eu tenho que chegar, eu vou chegar. Em nome de Jesus, começa a falar com o Senhor nessa hora. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala com o Senhor nessa hora. Senhor, eu quero ir muito além de mim mesmo, Senhor. Eu quero ir além das minhas necessidades. Senhor, eu quero ir além do meu eu. Se o meu eu me atrapalha, pede o Senhor para tirar de você. Talvez se é altivez, se é arrogância, se é atitudes erradas dentro de você, pede a Deus para tirar de você nessa hora, porque o Senhor quer alinhar com você, para você alcançar a sua vitória. O alinhamento de Deus está na sua vida, mas basta você dar um passo nessa hora. Basta você crer, basta você confiar que o milagre de Deus vai chegar para você nessa hora. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, cresça dentro de mim, Senhor. Começa a falar com Ele agora.